retomamos. Tá? Então vocês têm uma ideia da hierarquia fundamental de proteínas, né, como um todo. Em todas elas, e desde o início dessa apresentação, essa semana, eu estou mencionando que a essas proteínas associa-se um determinado arquivo, que é um arquivo que contém o posicionamento interatômico, né, todos os átomos que compõem aqui essas estruturas. Pois bem, se a gente pegar essa estrutura em especial aqui e salvá-la, vamos salvar ela aqui do jeitinho que está, uma estrutura chamada PTB, já explico. Vamos jogar ela aqui em qualquer outro lugar, aqui no Zeno, que seja. Bom, vai, PDB no Zeno. Se eu pegar essa estrutura agora, ó, vou abrir aqui o Linux. Se eu pegar essa estrutura agora chamada PDB, é claro que ela precisa me ajudar aqui, né? Bom, aqui ó, ACJ. E ao invés de eu abrir ela como se fosse um arquivo do JMOL, eu abrir como arquivo de texto, é isso aqui que a gente vai obter. Olha que doido. Olha que doido. Aliás, doido e ao mesmo tempo confuso também, né? Isso aqui, vamos colocar ela mais ou menos aqui, vamos deixar a proteína aqui para dar um efeito especial, vamos abaixar esse cara aqui, deixa isso aqui, olha que show. O que você tem aqui é um arquivo de texto que contém informações tais quais a gente obteve ali na imagem do visualizador 3D, tá certo? Mostra algumas informações, por exemplo, ela é colocada na forma de colunas, ó. Aqui na coluna você tem uma espécie de cabeçalho, o título, compound, composto do que está se tratando, source, ou seja, a fonte. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando de uma acetilcolinesterase engenheirada, sim, foi engenheirada. Esse é o código, depois a gente vai ver enzimas, né? Esse é um código internacional que classifica as enzimas. Aqui diz sobre a fonte, né? O source, o organismo, Torpedo californica. Se não me engano, é o peixe elétrico. Está escrito, se não me engano, não, está escrito. Peixe elétrico do Pacífico, tá vendo? Torpedo californica. Algumas palavras-chave. Olha aqui, os dados obtidos por difração de raio-x. Bacana, né? Os dados obtidos por difração de raio-x. Aqui diz sobre os autores nessa outra coluna. Tá vendo? Os autores. E esse aqui são a revisão de dados, né? Então os dados foram revistos aqui em 1994, 2003, 2009, 2016. Foram talvez aprimorando alguma informação desses arquivos. E aqui você tem o periódico, né, em que foi publicado a estrutura dessa proteína cristalografada. Tá certo? Aqui, essa revista, o Procedinecton Academy Science USA, aqui, volume tal, negócio do código, o título do trabalho que foi publicado. Então você vê, é muito mais informação do que tinha simplesmente naqueles comandos simples. É claro que tem comandos sofisticados ali no JMOL que você consegue a mesma informação. Ele só recupera daí. E assim como ele recupera daí essas informações, ele também recupera daí, depois você dá uma olhada lá no livro de bioquímica estrutural guiado pelo JMOL, com bem mais detalhes. Ele dá outras informações nas quais eu quero chamar mais atenção por uma questão, né, dos nossos videozinhos rápidos. Primeiro chama a atenção da barra de rolagem, né? A informação da barra de rolagem. Quando você chega num determinado momento aqui que começa uma contagem de átomos. Ó, um átomo, segundo átomo, terceiro. Acho que é essa daqui, deixa eu ver. Não, tem mais uma. Essa daqui, ó, grandor. Olha só. Tudo isso daqui diz respeito ao posicionamento de cada átomo no espaço sob o qual está direcionada à estrutura tridimensional que a gente vê no JMOL. Tá certo? Então você vê aqui, E é esse tipo de arquivo que alimenta o JMOL e outros visualizadores, todos eles, aliás, todos eles, que alimentam os visualizadores para que você possa estudá-los. Então, por exemplo, aqui começa no átomo 1, vamos fazer só de brincadeira para ver quantos, aqui ó, átomo 1, tá? Quantos átomos teria a estrutura da acetilcolinesterase? Aqui, ó. A bagatela de... Se a gente tirar as águas, as moléculas de água, a bagatela e tirar essas moléculas esquisitas aqui, nós vamos chegar aí em 4.096, mais de 4.096 átomos. Show. Beleza. E aí você tem uma separação daqui por colunas, em que aparece essa palavra átomo na coluna esquerda. Você tem uma separação de colunas que dá algumas informações ricas também. Ó. Então você tem aqui o que se refere
aquele átomo. Então isso aqui é um carbono, isso aqui é um oxigênio, um carbono alfa, carbono beta, nitrogênio, certo? Que faz parte de qual aminoácido? Serina, serina, serina. Esse A que está do lado acho que é a cadeia, então isso aqui é a cadeia. Tá? E você tem outros números. Os mais importantes aqui são esses três aqui, ó. 1, 2, 3. Esses três números, eles dizem respeito ao posicionamento daquele átomo no espaço. Só recordando muito rápido por que você precisa de 3 coordenadas, né? Se você tiver uma coordenada x só, digamos que a gente queira posicionar essa caneta aqui, capacitiva aqui no espaço. Se eu tivesse um valor só, ou seja, esse vamos dizer, a distância até a janela aqui. Ah, você não está vendo, né? Tá, tudo bem. Você não está vendo? Aí nem vai ver, porque a janela está suja. Até o chão, tá? Então vamos dizer que você tenha esse átomo aqui agora e a distância dele até o chão. Então você tem uma coordenada, vamos dizer que seja x. Ele está fixo? Não, ele não está fixo. Porque ele está fixo aqui ao chão, mas eu posso rotacioná-lo e ele vai continuar com a mesma distância até o chão. Então eu faço o seguinte, além do x, eu prendo ele na tela do computador. Que é aqui, ó, pum, na tela do computador. Eu tenho x e y, tá? X e y. Ele está preso no espaço? Não, também não. Também não, porque aqui ele não vai para cá, né, em direção à tela, não vai para o chão, mas ele pode se deslocar lateralmente. Então veja que a única forma de eu conquistar um posicionamento fixo no espaço de uma partícula, no caso de um átomo, é se eu tiver mais um eixo, que a gente pode chamar de Z, seria, por exemplo, em direção a essa janela. Você ouve o barulho, mas não vê a cor dela. Tá? Nesse sentido, você tem X para baixo, Y para a câmera e Z para a janela. E agora esse átomo está posicionado. E aqui diz a posição, a informação sobre a posição X, Y e Z de cada um desses átomos e que nos gera essa estrutura belíssima. Por isso que quando eu clico em qualquer lugar aqui, ó, pum, aparecem essas coordenadas aqui embaixo. 1, 2, 3, são as coordenadas X, Y, Z. Se a gente procurar essa estrutura aqui, ó, 395, não, mas aí não é a estrutura do átomo, talvez seja, agora já posso me confundir, aqui não tem faz porque tem um vídeo. Né? Você consegue localizar esses mesmos números? Será que eu consigo localizar esses mesmos números? Você consegue localizar esses mesmos números aqui, ó, search, find. Vamos ver, find. Não localizou. Talvez porque ele não consegue pegar bonitinho. Vamos ver se eu pegar ele daqui. Pegar esse último. Se eu não conseguir esse, eu deixo quieto, só para tentar ilustrar mesmo, tá? Vamos procurar só esse daqui. Procurar. Achou. Tá vendo? Aqui, ó, a valina. Achou. Valina 395. Aqui você tem esse posicionamento, informação do posicionamento deles, é o átomo de número 2986. E quando a gente recupera a informação de K, a gente tem o átomo 2986 e o mesmo tipo de posicionamento. Tá vendo? É por isso, é assim que se consegue gerar a estrutura tridimensional. E as outras colunas, né, se a gente voltar para cá, ó, vamos voltar lá no iníciozinho. Essas outras colunas aqui, além das X, Y, Z, elas dizem respeito. Essa daqui é uma espécie de informação de dispersão de cada átomo desse. Normalmente ela é unitária. E essa aqui que é mais legal, ela diz respeito a quanto maior for esse valor, significa que mais próximo esse átomo está na superfície em contato com o solvente e, portanto, sofrendo estados vibracionais em relação àqueles que estão mais no interior de uma proteína. Tá bem? Então, os que estão mais ou menos no interior de uma proteína, esses aqui, ó, tem que pegar menos 15, por exemplo, normalmente coincidem com átomos de aminoácidos ou de resíduos de aminoácidos, no caso, que são mais hidrofóbicos ou até aromáticos, porque como eles não gostam de água, eles ficam mais no interior da proteína, certo? Então essa é vamos dizer assim, muito por cima aqui, como que funciona esse arquivo que gera essa estrutura tridimensional. PDB
a gente pode depois mencionar alguma coisa a respeito, gera todas essas estruturas que nos permitem estudar esse material, não só de proteínas, mas como de ácidos nucleicos, até de lipídios, de carboidratos e toda a gama de biomoléculas que compõem a célula. Tá bem? Obrigado.